Pai do Senhor, a todos os irmãos e irmãs presentes aqui. Vamos lá então. Unidos pela cruz. Unidos pela cruz. Vamos fazer uma oração, né? Pedir a bênção de Deus para que Deus ilumine a nossa mente, amacie o nosso coração e grave as palavras dele em nosso coração. Nesse momento que nós estamos passando, a única fortaleza, o único conforto que é firme mesmo para a nossa vida é o conhecimento da palavra de Deus. Então vamos pedir para que Deus nos venha nos ajudar. Senhor Deus e Pai, grandioso Salvador e Criador. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor. Nesse momento nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre esse estudo, Senhor, sobre a unidade cristã, sobre em volta da cruz, do sacrifício de Jesus, que nos reconciliou, nós podemos ter a base e o fundamento para nós sermos unidos uns para com os outros. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Unidos pela cruz. O tema de hoje dessa escola bíblica, da primeira lição. Se os irmãos ainda não têm, essa é a lição. Eu não sei se está aparecendo aqui inteirinho. Tá certo? Tá certo? Que é a série de lições. Estudo sobre a unidade cristã. Um só povo. Então, hoje nós vamos falar sobre unidos pela cruz. O objetivo é mostrar que Jesus Cristo é a base fundamental da unidade cristã, conquistada pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, nessa questão de unidade, muitas vezes nós queremos que as pessoas se unem em volta daquilo que nós acreditamos, das nossas ideias particulares. Mas a nossa unidade tem que estar fundamentada no sacrifício de Jesus Cristo, tá bom? O texto base é assim: mas agora unidos com Jesus Cristo, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, verso 13. Os irmãos vão notar que nós vamos ficar muito próximo aqui, sempre no capítulo 2 de Efésios, né? Vamos ter alguns versículos assim em outras partes das Escrituras. Vai ser mais em Efésios capítulo 2, tá bom? Que nós vamos estar trabalhando essa questão. Hoje, se falar de unidade, né, nós temos pessoas diferentes umas das outras, com pensamentos, atitudes, culturas diferentes, mas mesmo assim nós temos que estar unidos em Jesus Cristo. Então o estudo vai pegar aqui, vai trabalhar, perdoe, irmãos, em cima de dois povos, né? O povo judeu, o povo de Israel, que tinha sido separado por Deus desde a época de Abraão, e os outros povos que estavam separados, que eram os gentios. E após Jesus, que houve essa união, havia ali uma questão de como fazer com que esses dois povos pudessem viver juntos, né? Pacificamente. Pacificamente. É como pegar ali duas torcidas organizadas de dois times, palmeirense e corintianos, e eles se convertem a Jesus Cristo, e eles vão agora congregar na mesma igreja, e eles estão ali toda aquela inimizade, né? Tudo aquilo que um não concorda com o outro, né? Eles vão ter que conviver. Ali, principalmente da questão dos judeus, né? Então, o que vai falar aqui, ó? Um só povo, estudo sobre a unidade cristã. Então, o desafio da lição aqui, que nós podemos dizer, é que, como povo de Deus, nós temos o desafio de viver em unidade, mesmo em meio à diversidade. Então, na lição, nós vamos tentar responder aqui, segundo o autor, nós vamos tentar responder a seguinte questão: existe algo maior e mais poderoso e mais definitivo que nos une como um povo de Deus, que deveria estar acima dos nossos gostos e preferências pessoais? Né? O que deveria ser a questão fundamental ou a resposta definitiva e forte
para nos unir como povo, né? Apesar da nossa diversidade, que estaria acima dos nossos gostos e preferências pessoais. Nós vamos estudar com base nas Escrituras Sagradas que sim, o que nos une é a cruz de Cristo. Não e essa união nós vamos ver que é muito mais do que nós termos a mesma religião. Até uma questão, não é uma questão assim, mas é um fator espiritual. Espiritual, tá? Aqui, então, nós vamos estar trabalhando aqui sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, tá? Então, nessa carta, nesse capítulo 2, nós vamos ver, trabalhar algumas questões, nós vamos ter alguns tópicos, né, para resolver essas questões. O distanciamento, nós temos o distanciamento, nós temos a aproximação e nós temos depois o resultado dessa aproximação, o distanciamento, a aproximação e qual que é o resultado dessa aproximação, né? O resultado. Quem foi que trouxe essa aproximação, tá? Primeiramente, vamos falar sobre o distanciamento, né? Na questão 1, nós vamos ler Efésios capítulo 2, verso 14. Diz assim, ó, o verso 14. Leia Efésios 2, 14 e Atos 11, 1 e 3 e comente sobre o desafio que era para os judeus e gentios conseguirem viver unidos como um só corpo, né? Era um desafio, principalmente para os judeus, né? Que não aceitavam muito os outros. Então, no verso 14, assim, porque ele é a nossa paz e dois povos ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, vamos trabalhar aqui apenas essa segunda parte aqui, ó. A parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, está falando que existia uma parede que separava esses dois povos que era a inimizade. E para confirmar isso aí, nós vamos lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 1 e 3, 1 ao 3, né? 1 ao 3 diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Para os irmãos que não estão familiarizados com essa passagem, essa aqui é a questão do centurião Cornélio. Quando Deus, né, vem a visão do lençol para Pedro, que ele deveria ir lá falar com Cornélio, que era um homem temente a Deus, e Pedro até no início recusa-se a ir, porque ele também não se misturava, porque existia a questão, os judeus, eles não entravam na casa de um gentio, eles não comiam com eles, porque havia aquela inimizade e até a parte da circuncisão separava totalmente eles, que eles consideravam os gentios, né, os incircuncisos, como pessoas realmente perdidas, né, que você não poderia, se eles convivessem ali, era uma coisa forçada. Eles não poderiam nem conversar. Mas como eles estavam sempre sob o domínio dos romanos, eles até conversavam, mas eles não procuraram, não ter muito contato. E quando Deus, né, liberou, quando Deus, através do sacrifício de Jesus, pediu para que Pedro, né, fosse lá e pregasse o evangelho, né, para aquelas pessoas, e Pedro foi lá para o centurião Cornélio, que estava orando, e o anjo apareceu e mandou ele buscar a Pedro, e Pedro foi lá e pregou para ele, e sobre ele desceu o Espírito Santo. E quando ele volta para Jerusalém, os próprios irmãos lá da igreja, né? Lembra que eram irmãos da igreja, né? Não era o sinédrio, não era os fariseus, não eram os saduceus, eram pessoas da igreja. Quando chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia,
que os gentios haviam recebido a palavra de Deus, né? E quando Pedro volta para Jerusalém, eles questionaram Pedro, né? Os que eram da circuncisão, dizendo: você entrou, né? Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles, porque era uma coisa totalmente nova. Era uma coisa impossível assim na mente deles. Comer e beber, entrar na casa, conversar com os gentios, e os gentios agora ter recebido o Espírito Santo, os gentios agora pertencerem. Então, era um enorme desafio, né? Era um desafio tremendo, né? A lição até fala que a tensão entre os dois povos era persistente e vinha de longa data, né? Isso é uma coisa assim que, se nós lemos desde Abraão até a época de Jesus, né? A questão dessa separação. No período de Jesus, essa questão se agravava muito, porque no passado, como o povo foi muito promíscuo em relação à idolatria, o povo se envolvia muito com o paganismo, com os outros povos, e por se envolver, eles se perdiam na sua religião e eram castigados por Deus, e eles enfrentaram, principalmente no período interbíblico depois, quando há uma animosidade entre os judeus e os outros povos, contra Etíoco Epífane, né, que sacrificou até uma porca lá dentro do templo de Jerusalém, e houve até aquelas abominações, e de repente eles acendeu a luz. Tudo que nós passamos é porque nossos antepassados pecavam, se afastavam da lei de Deus. Então nós temos que estar o mais longe possível dos gentios, dos incircuncisos, para não pegar os costumes deles. Então era uma grande animosidade, e essa era a tensão. Então, e Paulo, quando vai relatar isso lá, vai falar sobre a reconciliação, ele fala isso como uma inimizade. Eram inimigos, não era simplesmente que estavam ali e não se gostavam um do outro, mas eles eram inimigos. Inimigos mesmo, eles não se gostavam. É como o Saddam Hussein e os Estados Unidos ali. O Saddam Hussein, o Bin Laden, né? Era nesse nível, eles e os Estados Unidos, nesse nível, a inimizade entre eles, tá bom? E havia um distanciamento enorme, enorme entre essas pessoas. Só que não ficou assim. Como é que eles poderiam, né, viver a partir de agora como um só povo? Como é que eles poderiam? Essa questão até de dois povos é uma questão que vem perdurando no mundo, e até hoje, em muitas regiões ainda, essa questão do nacionalismo, onde eu sou bom, da minha nação é bom, da minha nação são as pessoas melhores, os outros são os inimigos. Nós vemos que as guerras aconteceram, somente no século XX, muitas guerras aconteceram por pessoas que pertenciam a um povo, pertenciam a uma nacionalidade e não gostavam do outro, tá certo? Então vamos lá. Mas como vencer isso, né? Então, vamos continuar agora a falar sobre a aproximação. Efésios 2, 11 e 13 e Atos também, 1 e 3, comente sobre a classe, sobre o estado em que se encontravam os gentios incrédulos por Paulo, né? Como é que eles eram antes? Por que os judeus, né, antes disso, eles consideravam, eles tinham uma razão para considerar, eles não eram o povo de Deus. Então, aqui na carta de Efésios diz assim, no capítulo 2, verso 11 e 13, diz assim, ó: portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Lembre que
lá na primeira questão, os judeus de Jerusalém, os crentes de Jerusalém que eram da circuncisão, eles falam assim, eles fizeram essa separação. Portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados à incircuncisão. Chamados à incircuncisão, que é feito na carne por mãos humanas, tá certo? Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. No verso 1 e 2 diz assim, ele lhes deu vida, estando vocês mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as suas inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Tá certo? Então aqui, qual é o estado que os gentios se encontravam? Como eles se encontravam, né? Como eles se encontravam, tá certo? Como eles se encontravam, né? Aí, lembre que dessa carta do apóstolo Paulo, é uma carta aos Efésios, aos gentios, tá bom? Aos gentios. Então ele está falando sobre esse povo. Sente a luz aí, Edna. Ele está falando a um povo que era gentios. Então ele fala assim, vocês antes eram isso. Vocês antes eram aquilo. Então o que eles eram? Esses gentios. Por isso que os judeus, lembra que a revelação veio através dos judeus, né? Então, eles eram ali o povo de Deus, né? O povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Então diz assim, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisos, né? Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Aqui fala que eles não tinham esperança, eram sem Deus, tá certo? E no verso 1 e 2, assim, que eles andavam no outro tempo segundo o curso do mundo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar. Então eram pessoas que estavam servindo aos espíritos do mal, né? Servindo ao diabo, perdidos, sem Deus no mundo, sem esperança. Eles não tinham esperança, eles não tinham, podemos dizer assim, eles não estavam distantes de Deus. Eles estavam distantes de Deus. Então o povo de Deus ali, né, nesse tempo já não era tanto o povo de Deus, mas o povo que era escolhido até aquele momento, que eram os judeus, eles tinham talvez toda a base religiosa para considerar esse distanciamento do povo gentios. Eles tinham toda essa base. Porque na realidade eles eram isso. Né? Então eu falo aqui, essa realidade reflete a nossa vida antes da conversão? Sim. Porque Paulo fala assim como todos nós éramos, vocês eram assim como nós éramos, sem Cristo, né? Sem Cristo. Essa é a nossa condição. Todas aquelas pessoas que não estão convertidas, não foram convertidas, não se aproximaram de Deus, não foram chamadas por Deus, estão longe de Deus, elas estão nessa condição. Isso reflete o quê? Toda a nossa condição de pessoas longe de Deus, essa separação. Então, aquilo lá era uma realidade, mas é também uma realidade ainda hoje. Todos aqueles que estão longe de Deus estão mortos em seus delitos e pecados, né? E há uma parede de separação entre eles e os cristãos. Só que os cristãos hoje, né, que vão pregar o evangelho, não tem essa atitude de não entrar, não comer, não se comunicar, porque o nosso objetivo é levar a palavra a eles, né? Então, aqui nós vamos assim,
tratamos sobre a separação. Os judeus não se aproximavam, porque havia uma parede de inimizade, porque realmente as pessoas que estavam longe de Deus estavam mortas em seus delitos e pecados, servindo aos espíritos da desobediência no ar, né? Estavam longe de Deus, debaixo da ira de Deus. Todos eles, né? Então agora nós vamos para a parte da aproximação, né? Em Efésios 2, 13 e 17, né? Como os judeus e os gentios foram aproximados? Como é que eles foram aproximados? O que unifica os cristãos de todos os tempos e todos os lugares? Começando lá no texto bíblico. Como é que os judeus e os gentios foram aproximados? Como é que eles foram reaproximados, né? Vamos lá. 13 ao 17. O 17 começa assim. Só voltando um pouquinho lá no 11, assim. Portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulavam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanos. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Eles não tinham esperança. Aí Paulo começa assim, na questão da reaproximação, né? Como eles foram reaproximados? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Lembra que lá tinha a inimizade, né? Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede da separação no meio, a inimizade. Né? Na carne, Jesus, na sua carne, na sua morte, desfez a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois fosse criado em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando Cristo veio, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, a paz também aos que estavam perto. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Quando o ser humano pecou, quando houve o pecado não separa só o ser humano ou me separa de Deus. Ele me separa de todas as outras pessoas. O pecado traz essa inimizade, traz essa separação. E houve a separação entre povos, né, que não se davam, principalmente na questão dos judeus e dos gentios aqui. Mas Paulo está falando assim que, ao Jesus vir na cruz de Cristo, ele quebrou essa barreira, quebrou esse muro, quebrou essa inimizade de dois povos, fez apenas um, de duas humanidades, fez agora só uma humanidade. É o que vai acontecer. Então, o que unifica os cristãos em todos os tempos, em todos os lugares? A cruz de Cristo. Naquela época já desfez a inimizade. Na cruz, Jesus desfez a inimizade. Jesus derrubou o muro da separação. Jesus derrubou aquela inimizade. Jesus derrubou a questão dessa separação, disso que um se falava com o outro. Considerar. Por quê? Jesus simplesmente, agora vocês vão viver todos unidos? Não. O sacrifício na cruz de Cristo, ao aproximar o ser humano, né, ao aproximar todos nós de Deus, aproximar aqueles que são chamados de Deus, então todos nós, não importa a raça, não importa o povo, a partir do momento que nós vamos a Deus, nós chegamos a Deus, todos os meus irmãos, não importa a raça, não importa o lugar, nós pertencemos ao mesmo povo. Então aqueles povos que são inimigos, né, inimigos por tradições, né, inimigos assim milenares, existem povos assim que são inimigos assim de muito tempo. Tem povos que não se dão assim muito tempo, né? Tem etnias que não se dão, mas a partir do momento que todas essas pessoas vão a Cristo,
pelo sacrifício da cruz de Cristo, que desfez a inimizade entre o ser humano e Deus, e a inimizade entre o ser humano e o ser humano. Então, ele evangelizou a paz. Agora nós somos uma nova humanidade. Houve essa aproximação. Né? Primeira parte nós falamos sobre o distanciamento, agora houve o quê? A aproximação. Nós fomos aproximados. E não importa. Então, nessa questão de racismo aí, hoje se fala muito mais do racismo em relação a branco e negro, né? Mas o racismo, ele permeia o mundo de vários tipos de povos e raças. Povos e raças, né? E não é germânico contra espanhóis, italianos, mesmo na Itália, pessoas que não... de várias regiões que não gostam, sulista que não gosta de nordestino, nordestino que não gosta de nordestino. Agora todos são cristãos, todos agora estão unidos a Cristo, tornando-se um povo só. E qual o resultado sobre isso, né? Que eu já até adiantei um pouquinho. Em Efésios 2, 15 e 19. Quais são os resultados da obra da cruz na vida dos seres humanos? Quais são os resultados? Né? O verso 15 diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse a si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Uma nova humanidade. Humanidade fazendo a paz. O verso 19 diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando fala lá do verso 15, que Deus, né, que em Jesus Cristo fez a paz, criou uma nova humanidade fazendo a paz, irmãos, não é a ONU que vai trazer a paz entre os povos, não. Tem pessoas que estão aí focadas achando que a ONU, né, esse organismo internacional aí que vai trazer que traz a paz entre os povos. Não. Que traz a paz entre os povos é Jesus Cristo. É a cruz de Cristo, é o Evangelho. Se o Evangelho não for pregado, não haverá paz entre os povos. O que une os povos é o Evangelho, né? Não é o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. O Evangelho que vai trazer a paz. Já tem mais de 60 anos, né, a criação da ONU, das Nações Unidas aí, e não trouxe a paz em lugar nenhum, não. É apenas discurso, né? E muitas vezes eles nem estão promovendo a paz. Porque a verdadeira paz só vem através do Evangelho, através da cruz de Cristo. Se não for a cruz de Cristo, não vai trazer. Por quê? Olha o outro resultado aqui. Agora vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós falamos há alguns meses aí uma série de mensagens sobre a família, em maio, e comentou sobre isso, né? Que a família maior é a família da igreja, e não da igreja instituição, não da igreja reúne, mas a família daqueles que são filhos de Deus. Daqueles que são filhos de Deus, daqueles que realmente estão ligados à cruz de Cristo. Então agora não tem mais essa questão de estrangeiro. Qualquer irmão de qualquer parte do mundo que chegar aqui perto de nós, ele não é estrangeiro. Às vezes, né, as pessoas até, ou se não gostam do estrangeiro, tratam mal, mesmo sendo irmão. E às vezes, até a questão de a pessoa quer tratar bem, mas trata até não como irmão. Ele trata a outra pessoa bem demais como fosse um estrangeiro. Um irmão veio lá não sei, aí vira uma curiosidade e você está fazendo desse jeito porque você está tratando aquele irmão como estrangeiro ainda. Você não está tratando ele como alguém próximo de você. Então, agora não existe mais estrangeiros. Todos nós somos irmãos um dos outros, todos nós pertencemos à família de Deus. Nós somos uma só humanidade. Então, aquele irmão, aquela irmã, não importa de que terra que ele for, ele é nosso irmão. Não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa o lugar que ele vive, ele é nosso irmão. Por isso que a igreja sempre
ela se coloca em oração e intercedendo por todos os cristãos de todas as partes do mundo. Que Deus o abençoe eles, né? Essa é a primeira parte que nós vemos o quê? A separação. O pecado separou o homem de Deus, separou o homem do homem, o ser humano do ser humano. Houve uma aproximação através da cruz de Cristo. Cristo nos aproximou na cruz do Calvário a ele morrer, o véu do templo se rasgou, o Santo dos Santos e o Santo e o Santíssimo foram abertos. Todos nós agora, como um só povo, temos acesso diante de Deus e nós somos criados uma nova humanidade. E como é que nós podemos aplicar mais um pouquinho sobre a nossa vida? Hoje, né? Sobre a nossa vida, que é a segunda parte da lição, duas questões aqui. Que nós temos que celebrar a cruz, a base para a existência da nossa unidade. Então, a base da existência da nossa unidade é a cruz de Cristo. Vamos lá. Pense em sua igreja local e nas pessoas que são seus irmãos e irmãs em Cristo. Você crê que possui motivos para celebrar a Deus pela obra da cruz e por ela nos ter dado essa nova família? Eu sempre comento na igreja que todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem as suas preferências. E para mim buscar a unidade, eu tenho que deixar aquilo que eu penso, né, que é particular meu, e começar a deixar que é a palavra de Deus. Então, se eu colocando a minha ideia, o irmão coloca a ideia dele, a irmã a ideia dele, nós vamos estar num balaio de gato. Mas quando nós deixamos, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? Por que a palavra de Deus? Porque aqui é a revelação de Deus. E a revelação máxima de Deus foi Jesus Cristo. A plenitude dos tempos, a consumação da revelação, podemos dizer, o cume da revelação, né, onde chega assim, o ápice da revelação, né, o motivo da revelação é Jesus Cristo. Então nós temos motivo de celebrar. Então nós temos que, muitas vezes, abrir mão daquilo que nós pensamos particular e deixar que a palavra de Deus venha para nós. Que a palavra de Deus venha implantar em nosso coração a vontade dele. E por que isso, irmãos? Porque o que nos fez uma nova comunidade foi a cruz de Cristo. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós vamos na igreja para viver em comunidade, mas esquecemos que o ponto central, né, ou a base da nossa unidade é a cruz de Cristo. Quando falo a cruz de Cristo, o sacrifício que Jesus fez na cruz. O Calvário, né? O pagamento que Jesus fez para a nossa união. O pagamento que ele fez pela nossa vida. Então, por isso nós temos que ter motivo para celebrar a Deus pela obra da cruz. Porque agora, se eu deixar que a palavra de Deus, que o Espírito Santo habita em mim, eu não vou querer impor a minha própria vontade particular e vou querer que a palavra de Deus que seja semeada entre nós, a palavra de Deus seja ensinada a nós, ela seja o fundamento, né, da nossa vida, que nós possamos viver dessa maneira, tá certo? Então, a cruz é a base da nossa existência, tá? Da nossa existência, da nossa unidade, a existência da nossa unidade, a cruz. Sem cruz, não existe unidade cristã. Da próxima vez que você ficar meio assim, desunido, pense, Jesus morreu tanto por você como pelo seu irmão. Jesus morreu tanto por mim como por todas aquelas pessoas que estão ali, que serão salvas, que estão sendo salvas. Jesus morreu por eles. Então, não importa a cor, não importa a raça, não importa a nacionalidade, nós devemos glorificar a Deus por isso, que é a cruz que nos traz unidade, que é a base da nossa unidade, né? Esse mês ainda vai estar falando sobre a questão da unidade da igreja, de maneira assim, que vai ser muito importante também você prestar atenção nas mensagens que também serão trazidas esse mês, nos sábados, nos domingos, tá bom, irmãos? Aí. Então, aqui agora a questão é que nós temos que enfatizar mais a obra da cruz.
Porque o segredo é para a manutenção da nossa unidade. Eu até já falei um pouquinho. Como é que nós vamos fazer a manutenção da nossa unidade? Né? Colocar a obra de Cristo no centro de nosso relacionamento. É importante para manter a nossa unidade. Então, colocar a obra de Cristo no centro de nosso relacionamento é importante para manter a unidade? Sim, é importante. Então, nós vamos colocar a obra, né, de Jesus no Calvário, a obra da cruz no centro de nosso relacionamento. Né? Senão, muitas vezes, os nossos cultos, nossos encontros, né, a nossa religiosidade se torna meramente religião. Religião sem Cristo. E às vezes nós perdemos um pouco a transcendência, né? Nós perdemos um pouco qual é o motivo? Parece que nós vamos lá na igreja apenas para buscar uma sabedoria para como viver melhor nesse mundo apenas. Nesse mundo. E tem pessoas que vivem que não pensa muito na cruz, ela vive uma dicotomia, né? Ela é uma pessoa dentro da igreja que está lá, mas fora da igreja ela não tem nenhum relacionamento assim com ninguém. Porque ela vive duas vidas, porque lá na igreja vai apenas para buscar um conforto espiritual para aquele momento que acaba nem sendo espiritual, seja apenas material mesmo, tá? Então, chegamos então nessa questão da unidade aqui, na cruz de Cristo. Nós vamos trabalhar mais durante esse trimestre sobre essa unidade cristã, um só povo, e nós vamos, aquele que não foi, talvez você ainda falou, faltou algo ainda, né? Aquele que está faltando ainda, nós vamos destrinchando, nós vamos nos aprofundando nas próximas semanas. Ó, sábado que vem vai ser os distintivos da unidade. O que é o distintivo da unidade? Aquele que marca a unidade, né? Qual a diferença entre a unidade cristã e outras unidades, né? Outros tipos de união? Como eu falei, a ONU não vai trazer unidade para o povo de Deus. A ONU vai trazer, ó, cresçamos em tudo, o modelo de Deus, um só corpo, vários membros, ameaças em foco, os mandamentos da mutualidade, que vai ser o tema desse mês aqui, tá bom, irmãos? A unidade a qualquer preço, uma comunidade atraente, a natureza da Igreja de Cristo, promessista de mãos dadas e a unidade do Espírito. Então, nós vamos estar trabalhando aí essa nossa união. E qual que é a base da nossa união? O que é a base da nossa união? A base da nossa união é a cruz de Cristo. É o Calvário. Se Jesus não tivesse morrido no Calvário, não haveria união para nós. Nós não seríamos um povo unido. Tá bom, irmãos? Assim, nós chegamos ao final dessa série de lições. Se você ficou alguma dúvida, pode mandar uma mensagem aí. Aí, sábado que vem, dentro do assunto, eu posso tentar tirar a dúvida. Manda aí, escreve aí na página da igreja, né? Ou quando você tiver a lição, da próxima lição, você lê e você tiver alguma dúvida, porque aí já nos preparando uma semana e no próximo sábado nós estaremos aqui tirando essa dúvida do irmão, da irmã aí, para que nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Então, um só povo, tá bom? Um só povo. Nós temos aqui, irmãos, os momentos missionários também, só rapidinho aqui. Essa semana, né, a igreja vai orar pela Coreia do Norte, né? Somos um só povo, né? Com os cristãos que sofrem na Coreia do Norte. Nós também somos um só povo com os cristãos que sofrem na Coreia do Norte. Então, Hebreus diz assim, 13:3. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se fossem vocês mesmos que os estivessem sofrendo no corpo. Então nós vamos pensar nesse grupo de cristãos lá na Coreia do Norte que sofre conosco, sofre extrema violência, uma violência tremenda. Então a oração é: ore para que os novos esforços diplomáticos levem a um abrandamento do governo norte-coreano
Então, situação dos cristãos vulneráveis e precária, enfrentam a perseguição de autoridades, da família não cristã, de amigos e vizinhos. Ore por proteção e força aos que estão isolados em prisões, campos de trabalho forçados e áreas remotas, tá? Então, vou orar, fazer uma pequena oração aqui para terminar, e orando por esses irmãos. E no final do culto, né, daqui a pouquinho vai entrar os louvores, depois a mensagem pelo pastor, e no final pedir para que o pastor ore também para que esses pedidos aqui da lição na página 14, tá bom? Senhor Deus, terminamos agora nesse momento a oração, o estudo da tua palavra, da unidade cristã e unidos a esses irmãos lá na Coreia do Norte, Senhor, esses irmãos que estão presos, estão com medo, estão perseguidos, Senhor, mas muitas vezes mais corajosos que nós, Senhor, fazendo a tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito vai lá e fortaleça esses irmãos, que possa haver situações de melhorar, Senhor, a vida deles, a vida daqueles irmãos, daquelas irmãs, que são perseguidos pelo governo do seu país, pelos seus vizinhos, pelos seus pessoas que moram próximas, né? Não vou falar amigos, porque amigos não entregam amigos, né? Então, nos trabalhos, aqueles que estão presos, trabalham nos campos de trabalho forçado. Ó Senhor Deus, cuida desses irmãos lá na Coreia do Norte, Senhor. Abençoa eles, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, dá-lhe graça. E que nós possamos, Senhor, a cada dia lembrar sempre desses irmãos que estão sofrendo por causa de Cristo, por causa do Evangelho, esses irmãos que pertencem à mesma humanidade, pertencem à mesma família de Deus, em nome de Jesus. Amém. Terminamos assim. Aguarda um minutinho aí que já vai entrar os louvores, tá?